Trilha, a trilha, agora que eu lembrei, viu que é a trilha, vem a trilha da nossa igreja e daí ela libera para você. Nem sei se tá ligado Ó, ao Wi-Fi. daí, ó, vai passar ele agora, você vai tirar ali ou vai continuar no eu agora? tirei. Meio baixo. E Mas aí, eu preciso tirar isso aqui, né? Mas dá pra tirar, avô? Clicar, Ou ele agora? entrar no... dá. Hein, pai? Ali, ó, avô. Você lembra da senha desse aqui, do Wi-Fi? Seu carro, aonde você estiver nos ouvindo, que a presença de Deus, a paz de Deus venha tocar a sua vida, venha alegrar o seu coração, venha quebrar toda a mágoa, todo o ressentimento, todo o embaraço, e que você venha sentir uma alegria que você nunca sentiu. Está escrito que a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou aqui com a minha esposa, a pastora Cristina. Pode comentar, pastora. A paz a todos, queridos. Deus abençoe. A paz a todos, queridos. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um dos ouvintes que está conosco nesse momento, que vai ficar conosco nessa programação. Que você venha ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Que você venha ser curado pelo Espírito Santo. Que você venha ser liberto e que a sua vida venha ser transformada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vamos adorar o nosso Senhor, amados. Peça a Ele para que você possa ouvir a sua voz, a voz de Deus. Nós estamos cansados de doutrinas de igreja, de religiões. Está escrito: e serão todos ensinados por Deus. É isso que nós queremos. Peça isso a Ele, queridos. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos seus pés. Onde você estiver, peça a Ele, queridos. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Só tem um lugar. Aos seus pés. Meu Jesus, me leva para perto de Ti. Peça a Ele, queridos. Me leva para perto de Ti. Me leva onde eu posso ouvir. Me leva onde eu posso ouvir a Tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Peça a Ele: cura meu coração, faz em mim Sua vontade. Cura meu coração, faz em mim Tua vontade. Pois só na Tua vontade eu posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos seus pés. Vocês, onde você estiver, peça a Ele, queridos. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz.
Peça com fé, queridos. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Me leva onde eu possa ouvir tua voz. Aos seus pés. Tira de nós, Pai querido, todo embaraço. Tira de nós tudo aquilo que não te agrada, Deus. Afasta de nós toda a religiosidade. Afasta de nós, Pai, o nós pensamos que nós somos alguma coisa, Senhor. Nós não somos nada, o Senhor é tudo em nós, Pai. Nenhuma condenação há, somente para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ensina-nos, Pai amado, a depender de Ti, a Te buscar, Te honrar, Te glorificar. Peça a Ele, queridos. Me ensina, Senhor amado, a Te servir. Nós não queremos fazer isso somente de boca. Nós queremos fazer isso de todo o nosso coração. Peça a Ele, me leva onde eu possa ouvir Sua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos seus pés. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Diga que Jesus é maravilhoso, queridos. Onde você estiver, diga: Jesus, Tu és maravilhoso. O meu Salvador, o meu Deus, a minha rocha, o meu sustento, a minha alegria, a minha força. Diga: eu não sou nada sem Ti. O Senhor disse certa vez: sem mim nada podeis fazer. Nós não queremos fazer nada sem Ti, Senhor. Nós sabemos, Pai amado, que os Teus sonhos, os Teus planos, a Tua vontade para a nossa vida é infinitamente melhor e maior do que qualquer coisa que podemos pedir ou pensar. E são esses sonhos, Pai, que nós queremos viver, Senhor, os Teus sonhos, Pai. Nós cansamos, Pai amado, de dizer ao Senhor o que o Senhor deve ou não fazer na nossa vida. Nós queremos aprender a nos sujeitar a Ti. Nós queremos aprender a acreditar que tudo que o Senhor tem, Pai, é infinitamente melhor e maior. Por isso que a nossa relação com o Senhor, ela se baseia somente em fé. Acreditar, acreditar, mesmo contra as circunstâncias, mesmo que tudo diga que não, a Sua palavra precisa prevalecer nos nossos corações. O Senhor sabe que eu preciso. O Senhor sabe, Pai amado, como que eu vou ser feliz. E não existe felicidade distante de Ti. Diga que você o ama, amados. Em nome de Jesus, adore a Ele. A palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Enquanto você louva, enquanto você adora, o Senhor, Ele trabalha na sua vida para te abençoar, para te libertar. Pessoas são curadas enquanto adoram. Enquanto o Davi, o pequeno Davi, louvava, o espírito maligno ia embora da vida de Saul. Com a unção do louvor. Deixe esse louvor entrar no seu coração. Não resista à voz do Espírito Santo. Convido você mais uma vez a dizer: me leva onde eu possa ouvir a Sua voz. Que esse louvor seja a sua oração. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Leva onde eu possa ouvir Tua voz. Me leva onde eu possa ouvir Tua voz. Aos seus pés. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Que a bênção do Senhor chegue no seu lar, na sua vida agora. Sinta a presença do Espírito Santo, a alegria que o mundo não pode explicar. Seja tocado, seja liberto, seja curado, seja transformado pelo poder do nome de Jesus Cristo. Aleluia, Senhor.
adoramos, exaltamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória. Só o Senhor é digno de todo louvor, Pai. Fale isso para o Senhor. Você que nos acompanha, que está ouvindo essa programação, pare tudo que você está fazendo nesse momento. E aonde você estiver, fale com o Senhor, não perca a oportunidade que o Senhor está te dando de falar com Ele. Quando Jesus estava para ser crucificado, Ele disse aos seus discípulos: eu vou para junto do Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, que vos guiará a toda a verdade. Jesus falou que nós não vamos ficar sozinhos. E nessa noite, você que está ouvindo, sinta a presença do Espírito Santo onde você estiver. Porque o nosso Senhor Jesus, Ele nos prometeu que nós não estaríamos sozinhos. O Espírito Santo, Ele está sempre conosco. Ele só se afasta de nós quando nós não queremos Ele na nossa vida. Mas mesmo assim Ele espera, Ele aguarda que o chamemos de volta para que Ele possa nos abraçar, para que Ele possa nos consolar, para que Ele possa enxugar as nossas lágrimas, para que Ele possa nos mostrar o caminho. Por isso eu te convido nesse momento a orar a Deus, a parar tudo que você está fazendo e falar com o Espírito Santo, porque da mesma forma em que Ele está aqui comigo, Ele também está aí contigo. Ele sabe o que você precisa. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito Santo intercede por nós perante ao Pai, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por isso, abra o seu coração para que Ele venha te tocar, para que Ele venha te curar, para que Ele possa agir na sua vida. Fale para Deus agora: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero entregar todos os meus problemas, todas essas coisas que têm me preocupado, que têm tirado a minha paz, o meu sono, o meu descanso, tudo aquilo que tem causado dores nas articulações, nos nervos. Eu quero entregar, Senhor, tudo diante de Ti, diante da cruz, porque a Tua palavra diz que o Senhor levou sobre si naquela cruz todas as nossas enfermidades, todo o castigo, todo o mal, o Senhor levou sobre Ele. Por isso, nessa noite, Espírito Santo, nós queremos convidá-lo para entrar na nossa vida, para fazer em nós morada, para transformar o que precisa ser transformado, para tirar o que precisa ser tirado do nosso coração, da nossa mente. Vem nos tocar. Nós desejamos a Sua presença. Nós desejamos uma nova história. Por isso nós entregamos a Ti a nossa vida, Jesus. Fale com Ele, ouvinte. Fale com Ele, você que nos acompanha na rádio, no Facebook. Em nome de Jesus, que você venha ser tocado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. E aquilo que faz você sofrer, que está te preocupando,
que você possa ver a mão de Deus tocando, que você possa entregar ao Senhor para que Ele venha estar agindo. Em nome de Jesus. Sim, querido Deus, tira toda a malícia do nosso coração. Certa vez o Senhor pegou crianças e colocou no colo e disse que se nós não nos convertêssemos como aquelas crianças, de maneira alguma entraríamos no reino dos céus. Peça a Deus para tirar toda a malícia do seu coração, toda a religiosidade. Peça a Ele, queridos. Tudo aquilo que me afasta do Senhor, Pai, remove da minha vida. Eu quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes eu sou levado, mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Aleluia! Que essa seja a minha oração, que seja a sua oração, queridos. Se nós não nos colocarmos diante de Deus como uma criança pura, sem malícia, que está disposta a aprender, nós não vamos conseguir entender o agir de Deus, nós não vamos conseguir aceitar a correção do Senhor. Então que o meu coração e o seu coração esteja pronto e Deus possa ministrar, usar-nos para que venham fluir esses rios de águas vivas, que é a santa e poderosa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Amém. Quero dar um alô para os irmãos que estão nos assistindo. Pastor Lincoln, a irmã Elis, o irmão Lourenço. Deus abençoe vocês. Amém, amados? Onde vocês estão, e sejam abençoados pelo poder do nome de Jesus Cristo. A missionária Marli é minha mãe. Meu pai, ele está aqui comigo. Vou até mostrar ele aqui, ó. Feliz da vida aqui. Ai do céu. Tá me ajudando aqui na mesa. Glória a Deus, queridos. Deus tem sido maravilhoso conosco. Ah, tem o Pedrão, estava esquecendo o Pedrão aqui, ó. Tá aprendendo aqui também para operar a mesa. Glória a Deus, queridos. É um prazer para nós estarmos aqui junto com vocês. Como eu havia dito, foi uma porta que Deus abriu. Foi algo maravilhoso que Deus preparou para nós. Então com muito temor e tremor nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Amém, amados? Tenho certeza, na verdade, quero ouvir os testemunhos, mas eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua vida. Não por causa de mim ou da pastora ou por causa da placa da igreja, mas pelo poder do nome de Jesus Cristo. É esse nome que precisa ser adorado. Esse nome que precisa ser acreditado. Muitas pessoas não sabem quem é Jesus Cristo. E o próprio Senhor Jesus, certa vez, ele perguntou o que as pessoas dizem ser o Filho do Homem. E alguns disseram que era Elias, alguns dos profetas, alguns disseram que era João Batista. É Jesus perguntando aos seus discípulos, diz: e vocês, quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Eu penso que os discípulos começaram a coçar a cabeça, mas Pedro olhou a Jesus Cristo e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus abriu um sorriso para ele e falou: tu és bem-aventurado, Pedro, porque quem te revelou isso não foram carne nem sangue, não foram sabedoria humana, não foi estudos humanos, mas foi meu Pai que está no céu. Se nós entendemos e acreditamos que Jesus é o Cristo, foi porque Deus revelou seu Filho no meu coração e no seu coração. Pensa como nós somos abençoados, queridos. Há muitos sábios entendidos, com muitos diplomas, que não conseguem enxergar Jesus, o Cristo. Existem muitas pessoas que até hoje estão procurando o Messias, acham que ele vai vir ainda. E ele já veio e prometeu que vai voltar. Glória a Deus, queridos. Diga obrigado, Jesus. Onde você estiver, diga obrigado, Pai, por revelar seu Filho Jesus Cristo no meu coração. Glória a Deus.
Deixa eu passar alguns recados. Na verdade, não é um recado, é só uns endereços, né? O pastor quer passar, pastor? Por favor, não? Amém. Quero agradecer a Deus, né? Nós temos, Deus nos deu um ministério chamado Igreja Alicerce, Igreja do Amor de Deus. Amém, queridos? E nós temos a nossa sede lá em Paranaguá, na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, em frente ao posto Bertioga. O número é 5597. Toda quinta e todos os domingos, né? Eu estou ministrando o culto lá. Quinta-feira às 9 horas. É verdade, às 8 horas. E domingo às 19h30, às 7h30 da noite. Amém, amados? Em Matinhos também. Matinhos nós fazemos os cultos na quarta-feira às 8 horas da noite e aos domingos às 9 da manhã. Então, Matinhos na Igreja Alicerce, 9 da manhã e quarta-feira às 8 horas da noite. Na Lapa também, nós estamos com a igreja lá na Lapa, na Avenida 15 de Novembro. Aqui não tem o endereço, Avenida Curitiba, em Matinhos, é Avenida Curitiba, número 546, na Avenida Curitiba, em Matinhos. Na Lapa, na Avenida 15, na Rua 15 de Novembro, número 241. Todas as sextas-feiras, às 19h30, amém? Eu já, com alegria, já posso dizer que nessa sexta-feira, o missionário Veiga, a missionária Marli vão estar lá na Lapa ministrando esse culto às 7h30 da noite na Rua 15 de Novembro, amém, amados? Você que é da Lapa, o missionário Veiga, a missionária Marli, vão estar lá ministrando a palavra, especialmente nessa sexta-feira. Em Maringá também nós temos a igreja na Rua José Burim, 589. Maringá, José Burim, 589. Domingo, os cultos às 19h30. E em Bituruna também. Bituruna é Rua das Araucárias, número 72. Estou vendo aqui que o pastor de Bituruna, o pastor Guilherme, a missionária Maurélia estão assistindo. Um beijo para vocês, um abraço. Estou muito feliz com o que Deus está fazendo através da vida de vocês lá em Bituruna. E os cultos são às quarta-feiras, sexta-feira e domingo, às 19h30. Pastor, se estiver errado, você me corrige aqui na internet que eu já passo aqui. Eu tinha esse horário, amém? É esse horário mesmo? Quarta, sexta e domingo, às 7h30 da noite. Glória a Deus. Aí nós temos ali o pastor, em Maringá, os pastores Nilton, né? Com a missionária Magno, o pastor Diego, com a missionária Jaqueline. E em Bituruna, o pastor Guilherme e a missionária Mauriele. Amém, queridos? E nós estamos fazendo aqui na Lapa. Aí o missionário Veiga, que é meu pai, a missionária Maria estão ajudando nós também. E Paranaguá. A gente alterna os dias aqui para nós fazermos esses cultos. Amém, queridos? E Matinhos também, Paranaguá e Matinhos. Glória a Deus, vocês são nossos convidados. Em nome de Jesus. Quer dar algum recado, pastor? Vamos trazer a palavra, o alimento, o mais importante. Então eu queria trazer uma palavra, amados, que está em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Que Deus tem algo muito especial para ministrar no nosso coração, amém? Lucas capítulo 24, versículo 13. Vou colocar aqui. Glória a Deus. Meu Deus amado, fala conosco, Senhor. Ministra no nosso coração, dê a nós entendimento, Senhor, da sua palavra, Pai. Não permita que o homem fale, o que eu sou, Senhor, venha ensinar, doutrinar, mas seja o Senhor através da minha boca, Pai, através da boca da pastora e também do missionário Veiga, Senhor. Que, meu Deus amado, nós venhamos ser apenas um canal para que as tuas águas venham fluir através das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome do teu santo Filho Jesus Cristo e te agradecemos. Amém. Graças a Deus, queridos. Diz assim, amados, ó. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Amém, amados? Deixa eu falar algo especial aqui. Os discípulos estavam voltando para a aldeia, voltando de onde eles saíram, depois de uma caminhada com Jesus, vendo milagres, maravilhas, prodígios, alegria no coração transbordando, porque eles tinham certeza que Jesus era o Cristo, eles viram, eles sabiam que Jesus era o Messias, mas eles não entenderam algo que Jesus vinha falando há muito tempo, e é uma coisa que eles não conseguiam entender. E isso fez muita diferença, queridos. Às vezes o que o Senhor fala na sua palavra, nós não entendemos, e muitas vezes deixamos para lá. Por exemplo, Jesus dizia para os seus discípulos assim, ó, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Ele vai ser escarnecido, açoitado, mas ao terceiro dia ele ressurgirá.
Isso era algo que os discípulos, eles não gostavam de ouvir, não era agradável para eles ouvirem. Então eles ignoravam. Até certa vez, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro, né, ele disse assim: Senhor, isso nunca vai acontecer. Só que Jesus, fitando os olhos em Pedro, repreendeu Satanás e falou: retira-te, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Porque naquele momento, quando ele não aceitou aquilo que o Senhor Jesus estava falando, queridos, isso não é uma coisa normal. Quando Jesus fala, ele sabe o que a gente precisa, ele é a nossa vida. Ele é a nossa força, ele é a verdade. Não é que Jesus fale a verdade. Jesus, ele é a verdade. Ele não pode mentir. Se acontecesse, nunca vai acontecer, de Jesus mentir, ele negaria a si mesmo, estaria tudo acabado. As pessoas muitas vezes comparam Jesus como profetas, que são falhos, que fazem muitas coisas boas, que levam a palavra ao povo, que fazem até, movimentam sinais nos céus, né? Faz mover o poder de Deus aqui na terra, mas são falhos. A gente vê Davi como um grande homem de Deus, que tem um mérito, mas também teve falhas, e Deus não se envergonhou de descrever o pecado, né? No caso, em duas situações, a respeito da Batseba e a respeito do censo. Deus detalhou exatamente o que aconteceu para que nós possamos entender que nós, homens, somos falhos. Mas Jesus, em tudo que ele falou, não é falho, a palavra dele é vida. Então, quando nós comparamos Jesus com profetas, nós comparamos Jesus com Moisés, nós comparamos Jesus com Elias, com João Batista, é uma comparação errônea, é errado. Por isso que Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Jesus falou: você é abençoado, porque para você entender que eu sou o Cristo, foi meu Pai que revelou a você. Amém, queridos? Então, quando Jesus dizia, muitas vezes, eu vou ser entregue nas mãos dos pecadores, os discípulos pensavam na sua vida, eles pensavam assim: peraí, eu estou caminhando com Jesus já há 3 anos. 3 anos nessa caminhada, quase 3 anos, vamos dizer. E de repente Jesus está dizendo que ele vai ser entregue nas mãos dos pecadores? Isso não faz sentido. Não é isso que eu quero ouvir. É isso que eu sentia no coração dos discípulos. E muitas vezes a palavra de Deus, ela não é aquilo que você quer ouvir, que eu quero ouvir. E isso, queridos, nós precisamos cuidar, porque Jesus, ele disse algo muito forte. Ele disse assim, ó: maldito todo aquele que achar em mim motivo algum de tropeço. Pastor, eu não estou entendendo. Quer dizer que se eu não concordar com Jesus, ele vai me amaldiçoar? Não, não é isso. Ele sabe que nós nascemos numa maldição. E Jesus, ele veio para nos trazer para a bênção. E a condição para que nós venhamos viver essa bênção de Deus é nós acreditar em tudo que Jesus fala. Quando nós discordamos de um ponto do que Jesus fala, queridos, nós rejeitamos a bênção dele, que ela só é manifesta na nossa vida pela fé. E a fé é total. Não é uma fé parcial. Eu acredito em tal coisa, em algumas coisas, mas em algumas coisas eu não acredito. Então isso não é fé. Jesus falou: aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Aquele que sabe quem eu sou, aquele que acredita em mim, ele vai obedecer meus mandamentos. E isso quer dizer que muitas vezes, quando nós não entendemos, exatamente nesse momento que Jesus falou assim: olha, o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressurgirá. Os discípulos, eles não aceitaram essa palavra. Eles não aceitavam essa palavra. De que Jesus, não, eu não quero que o Senhor que eu estou seguindo agora vai ser entregue quando for para Jerusalém. Essa conversa eu não aceito. E isso fez com que o próprio diabo pudesse usar a boca de Pedro. E se não fosse Jesus repreendê-lo, nós poderíamos dizer que foi algo, um discípulo estava com inveja do outro, repreendeu desnecessariamente. Mas não era desnecessário, porque quem repreendeu Satanás na boca de Pedro foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Então, muitas vezes, quando nós não entendemos o agir de Deus, nós nos afastamos, nós entristecemos. Aqui os discípulos, eles viram Jesus Cristo curar, multiplicar, ressuscitar, mas eles acreditavam que na crucificação do Senhor, ele provavelmente daria ordem aos anjos, ele não seria crucificado, ou alguma coisa aconteceria. Mas nada aconteceu do que eles esperavam. Pelo contrário, Jesus entregou o seu espírito e já fazia 3 dias que Jesus tinha morrido no coração deles. E nesse momento eles estavam voltando, ou seja, a fé deles tinha acabado, tinha se esvalido. Eles já não acreditavam mais que era possível que Jesus pudesse voltar. Já tinha 3 dias que Jesus estava morto. Vocês entenderam, queridos? Aí o que aconteceu? Versículo 14, eles iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, olha que lindo isso aqui, ó, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 16, ó.
Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Por que impedidos, pastor? Você vai me perguntar. Porque eles não conseguiram acreditar em tudo que Jesus falou. Muitas vezes o mover de Deus vai estar diante dos teus olhos, vai estar diante de você e você não vai conseguir ver. Sabe por quê? Porque você às vezes não deu crédito em uma área que Deus falou, numa parte que Deus falou que é muito importante, senão ele não teria dito. Mas nisso você falou assim, isso não é tão importante, deixou de lado. Então, quando acontecer Deus se manifestar na sua frente, você vai ter como uma venda. Existem muitas pessoas que elas estão andando com uma venda sobre os olhos. Elas acham, Jesus ele disse isso na igreja, né? A igreja de Laodiceia, a última igreja, vocês são ricos e abastados, e dizem são ricos e abastados, não temos falta de nada. Mas eu vos digo que vocês são pobres, cegos, nus e miseráveis. E aconselho que de mim compre verdadeira riqueza, ouro refinado no fogo, ele diz. Eu aconselho que de mim você compre colírio, para ungir os seus olhos a fim de que você veja. Ou seja, eles não eram cegos fisicamente, aqueles discípulos, aquela igreja em Laodiceia, mas eles eram cegos espiritualmente. Fisicamente eles viam bem, mas espiritualmente eles não viam o que estava acontecendo. Então Jesus falou, eu aconselho que vocês comprem de mim colírio para ungir os seus olhos a fim de que vejam. E você vê que essa mesma situação se encontra com esses discípulos a caminho de Emaús. O próprio Jesus se aproximou e ia conversando com eles, mas eles não podiam reconhecer porque os olhos deles, por causa da incredulidade, estavam fechados, eles não podiam reconhecer. Amém? Quer comentar? Qualquer coisa, comenta. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus, o próprio Jesus perguntou para eles, eles não entenderam que era Jesus. O que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo, és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou, quais? E explicaram, o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era, ano passado, varão profeta. Jesus era varão profeta, queridos? Não era varão profeta. Jesus é o Messias, o Cristo. Vocês viram que como a maneira que eles viram Jesus fez com que eles o quê? Desacreditassem de Jesus. Já fazia 3 dias eles estavam voltando para a antiga vida. Sabe aquela pessoa que largou tudo pela fé para buscar Deus e teve uma desilusão muito grande e às vezes tem vontade de voltar para o mundo, voltar de novo de onde tinha saído? Às vezes até se arrepende, puxa. Tem pessoas que elas dizem assim, agora que eu comecei a buscar Deus, quanta luta que se levantou, quanta dificuldade. Amém, queridos? Por quê? A culpa não é de Jesus. A culpa muitas vezes é nossa. Não é muitas vezes. É porque nós não damos crédito em tudo aquilo que o Senhor Jesus fala. E em algumas áreas vai fazer o quê? Vai nos tornar difícil caminhar, porque nós não vamos acreditar no seu mover, no seu agir. E eles seriam bem sérios, dizendo assim, ué, você é o único que estando em Jerusalém não sabe o que aconteceu? Jesus, que era um profeta, um varão, valoroso, né? Poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E ele diz mais, versículo 20, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Versículo 21. Ora, olha aqui que triste, queridos. Nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. Ou seja, eles confessaram a derrota deles, dizendo, olha, nós pensávamos, nós imaginávamos, esperávamos que ele havia de redimir Israel, mas ele morreu. É isso que eles estavam sentindo naquele momento. Talvez seja isso que você esteja sentindo, meu amado. Talvez você tenha feito, buscado a Deus, entrado no ministério, às vezes até procurado um cargo na igreja como obreiro, diácono, não sei como que é na igreja. Cada igreja, né, é um nome diferente. Tenha ajudado o pastor, tenha buscado o irmão, trazido, ofertado. E de repente, quando a luta veio de contra a sua vida, você parece que se sentiu abandonado, se sentiu esquecido por Deus. Aí muitas vezes você pode até pensar assim, puxa vida, eu fiz tanto por Deus e quando eu precisei, ele não ouviu o meu socorro. Na verdade, não é isso, é uma mentira do diabo, queridos. Deus sempre sabe o que nós passamos, o que nós precisamos. Ele sabe o que nós precisamos passar, queridos. Glória a Deus, queridos. Olha como Deus é tão maravilhoso que esses discípulos com a fé abalada, com a fé esvalida, a ponto de estarem voltando para o interior. Amém, queridos? O próprio Jesus não desistiu e foi resgatar essas ovelhas, queridos. Versículo 22. Aí eles escutaram os testemunhos, mas não foi suficiente. Olha como estava difícil já a fé deles, queridos.
É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, olha quantos testemunhos que eles não deram ouvidos. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Queridos, olha o que Jesus chamou de nécios, falta de sabedoria. Por quê? Porque não creram em tudo que os profetas falaram. Aí que está a questão, amados. A palavra de Deus, ela milagrosamente chegou nas minhas mãos, chegou nas suas mãos. Muitas pessoas tentaram destruí-la, tentaram impedir. Até hoje estão tentando impedir que essa palavra ela chegue nas nossas mãos, tentam adulterar. Muitas vezes com o intuito de melhorar, com uma falsa, tentam um argumento, nós vamos atualizar a palavra, nós vamos melhorar a palavra. O que é perfeito, queridos, não pode ser melhorado. Então a palavra de Deus ela é perfeita, ninguém pode acrescentar, disse o Senhor Jesus. Ai daquele que acrescentar um i ou um tio, são as menores letras, símbolos no hebraico. Ai daquele que fizer isso, porque vai ser acrescentado dos flagelos descritos no livro de Apocalipse. E hoje o que nós vemos muitas vezes é pessoas, doutrinas, mestres da palavra de Deus tentando melhorar a palavra, mudando ela aqui um pouquinho, mudando ela ali um pouquinho, muitos estudos. Queridos, lembra que Jesus ele disse, e serão todos ensinados por Deus, está escrito. Deus ele quer te ensinar, ele quer ser o teu mestre. Jesus ele falou assim, um discípulo não é maior que o seu mestre, basta ser igual. Um servo não é maior que o seu senhor, basta ser igual. Então, se nós temos homens como nosso mestre, nosso Senhor, nós vamos ser, no máximo, limitados como são esses homens. Só que muitas vezes, por preguiça, nós aceitamos isso. Ah, não, fulano é um grande homem de Deus. Os homens de Deus eles estão para trazer a palavra de Deus, não para falar por si próprio. Eu sei que eu sou um homem de Deus somente se na minha boca está saindo a palavra de Deus. Então, nesse momento, eu sou um homem de Deus. A partir do momento que eu começar a falar por mim, e começar a falar que eu acho que é isso, que eu acho que é aquilo, naquele momento eu deixo de ser um homem de Deus. É isso que as pessoas não entendem. As pessoas não são um homem de Deus infalível. Quem é infalível é Jesus Cristo. Nós somos enquanto nós estamos 100% na fé em Deus. E toda palavra que sair da nossa boca de Deus tem que ser da palavra dele. Não pode ser uma revelação especial. Mesmo o apóstolo Paulo diz, mesmo que anjos venham e anunciam outro evangelho além desse que vos tenho falado, disse o apóstolo Paulo. Sejam anátemas, sejam malditos. Então a palavra de Deus, queridos, ela é pura e ela não pode ser adulterada, não pode ser modificada. É isso que eu e você nós temos que ter no coração. E Jesus disse isso. Ó nécios. Onde é que eu parei aqui? Isso, 25. Ó nécios e tardos de coração. Para quê? Para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Ou seja, quantas vezes eu disse que era necessário sofrer? Que eu seria escarnecido, açoitado, crucificado, Jesus está dizendo. Mas fique tranquilo, eu falei para vocês, fiquem tranquilos, porque ao terceiro dia eu vou ressurgir, eu vou ressuscitar. Mas como eles não entendiam, não conseguiam associar aquilo com o que eles estavam vendo, não formava essa visualização na mente deles, eles simplesmente rejeitaram, não deram crédito a isso que Jesus disse. E foi justamente isso que estava fazendo eles cair agora. E se não fosse a misericórdia de Deus, seu próprio Filho, o próprio Jesus Cristo, indo de encontro com esses filhinhos, que são discípulos, que dedicaram a sua vida a Ele, mas mesmo assim, queridos, eles não acreditaram que Jesus, não viram Jesus Cristo. Eles viram simplesmente o homem que falava bonito. E esse homem deu um puxão de orelha nele e falou, seus nécios e tardos, por que vocês não acreditam em tudo que foi escrito pelos profetas? Não era necessário que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando de Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito, que constava em todas as escrituras. Então, o que aconteceu? Partindo de Moisés, ele começou desde lá de Gênesis, falando tudo que dizia a seu respeito, para que eles pudessem entender. Na verdade, pastor, a vontade de Jesus ali não era que eles entendessem tudo o que ele lhes falava, Mas ele sempre fala da fé. Jesus, ele sempre falava da fé.
Ele pedia para acreditar. E muitas vezes assim é na nossa vida, acontece na nossa vida. Porque nós não vemos o agir de Deus da maneira em que nós pensamos que deveria ser, né? Da maneira que nós visualizamos. Muitas vezes Jesus ele fala através da palavra conosco e nós não conseguimos entender claramente o que aquilo lá significa, ou nós não conseguimos aplicar uma passagem na nossa vida da maneira que ele fala. Mas ele não pede que a gente entenda tudo, né? Ele pede simplesmente que a gente acredite, que a gente tenha fé. Ali nessa passagem, eles não conseguiram ver, você vê que eles estavam andando com Jesus, pessoas que tinham já aparentemente conhecido Jesus, porque andaram com ele, estiveram na presença física real de Jesus, e naquele momento não conseguiram reconhecer ele. Mas por que eles não conseguiram reconhecer ele? Por causa da incredulidade do coração. Porque naquele momento eles deixaram de crer no Cristo, deixaram de crer naquele que ressuscitou, né? Naquele que teria de morrer. Eles não acreditaram no Filho de Deus. E quando a gente deixa de acreditar em Jesus como Cristo, a partir do momento que você deixa de ver Jesus como Cristo, como aquele poderoso para transformar a sua vida, aquele poderoso para salvar a sua alma, então a gente deixa de ver, a gente vê simplesmente Jesus como um homem carnal, ou seja, uma pessoa falha que não tem o poder de mudar a nossa vida. E ali nesse momento eles não conseguiam ver Jesus porque eles simplesmente negaram a fé. E a única coisa que o Senhor Jesus ele pede de nós é a fé. Ele quer que a gente acredite nele, né? Se você entende ou se você não entende, talvez você tenha uma dificuldade numa área da tua vida e Jesus fala para você, ministra na sua vida naquela área, e você fala, mas isso daí eu não concordo. Se você não concorda, se você for sincero com o Senhor Jesus e falar, Senhor Jesus, eu não concordo com isso, mas eu entendo que a tua palavra é verdadeira, que eu é que estou errado. Jesus ele tem compromisso e ele pode agir de maneira que venha transformar o pensamento, o coração, libertar, curar. Mas a partir do momento em que nós fechamos a porta do nosso coração para a mensagem de Jesus, que nós falamos, não, isso não é assim, essa palavra ela não é verdadeira, então nós deixamos de receber a graça de Deus sobre a nossa vida, nós deixamos de ver Jesus como o nosso Cristo. E quando nós aceitamos Jesus, nós entregamos a nossa vida a Ele. E nesse momento que nós não acreditamos na vontade do Senhor, naquilo que Ele ministra na nossa vida, nós estamos falando, você não serve para ser o meu Senhor, você não serve para agir na minha vida, pode deixar que eu mesmo tomo as rédeas da minha vida. Nós pegamos a nossa vida de volta, né? Exatamente, que é isso que eles estavam fazendo ali. Por causa da incredulidade deles naquele momento, eles já estavam até voltando atrás, né? Voltando para Emaús, né? É verdade, queridos. Nós cometemos muitas vezes o erro, nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, glória a Deus por isso, mas muitas vezes por não concordar com aquilo que Jesus está falando ou está fazendo, muitas vezes nós pegamos a nossa vida de volta. E dessa maneira nós não participamos mais da graça de Deus, é um retrocesso. E esses discípulos estavam fazendo o quê? Pegaram a vida deles, estavam voltando para Emaús, estavam voltando para o começo, eles já estavam desacreditados. Mas olha que Jesus falou para eles tudo que explicou para eles, tudo que a palavra falava a respeito dele mesmo. Versículo 28. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Glória a Deus, queridos. Olha que interessante. Mesmo Jesus pregando desde Moisés, desde Gênesis até aquele momento ali,
que tudo que falava a seu respeito, eles ainda assim não acreditaram, mesmo mostrando a palavra. E hoje isso é muito comum. Muitas vezes a pessoa, você vê irmãos que elas têm um entendimento da vida deles, e você vai lá e mostra a palavra a respeito disso, e essa palavra não é suficiente. Simplesmente as pessoas ignoram a palavra e fazem aquilo que o coração delas querem fazer. Isso vai fazer com que elas façam que elas retrocedam. E olha, a venda vai subir sobre os olhos dessa pessoa. E quando vê, ela já não está mais vivendo, ela não está mais acreditando na palavra de Deus. Ela pegou de volta as rédeas da situação da vida dela. Ou seja, ela rejeitou o senhorio de Jesus Cristo e voltou a ser senhor da vida dela. Amém, queridos? Isso é maldição, porque sem mim nada podeis fazer, disse o Senhor Jesus. Então Jesus ele fez assim, explicando não adiantou. Ele fez menção de passar adiante. Então, tudo bem então, eu estou indo, até mais para vocês. E eles falaram assim, não moço, presta atenção moço, não vai embora não. Fica aqui conosco, já é tarde, não vai andar sozinho. Fica conosco na nossa casa, pousa conosco e depois você vai abençoado, vai em paz pela manhã. E Jesus foi com eles, queridos. Estando eles à mesa, deixa eu ler para vocês, amados. Versículo 30. Aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Glória a Deus, queridos. Jesus não desistiu desses discípulos. Jesus não vai desistir de mim, ele não vai desistir de você. Aliás, até foi ministrado, acho que da outra vez que nós estávamos aqui, acho que foi ministrado, na verdade, no domingo na igreja. Todos aqueles que o Senhor confiou a mim, disse Jesus, nenhum se perdeu, a não ser o destinado à perdição, que era Judas, quem haveria de traí-lo. Mas ninguém se perdeu. Imagina que Jesus, ele cumpriu isso, mesmo sendo crucificado, amados. Como que nós, com uma mente natural, podemos entender que Jesus, aparentemente, na sua fraqueza, na maior parte da sua fraqueza, ou seja, sendo crucificado, não era fraqueza, mas humanamente falando. Imagina ele, aparentemente ali indefeso, sendo crucificado e morto, ele ainda cumpriu aquilo que ele disse, nenhum vai se perder. Para mostrar para mim, para vocês, amados, que aquilo fazia parte da obra dele. Para mostrar para esses discípulos aqui, filhos, nécios e tardos de coração, vocês não sabem que convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória. Era necessário, porque sem aquele sacrifício, não haveria como o Senhor comprar um povo para ele. E como é que ele comprou e tirou nós das garras do inimigo? Simplesmente pela fé. Hoje, se nós entendermos que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e entregarmos a nossa vida a ele, ele vai nos salvar. É só isso que ele quer de mim. É só isso que ele quer de você. Amém, amados? Ele não pediu para você fazer isso, nem aquilo. Porque se Deus tem um desejo, por exemplo, alguns acham que a obra de Deus é estar no altar da igreja, é estar com uma roupa de obreiro, é estar servindo. Queridos, isso também é obra de Deus. Mas Jesus, ele disse, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por Deus foi enviado. Ou seja, a obra de Deus é unicamente que a gente acredite que Jesus é o Cristo. Quando nós acreditamos, mesmo sem palavra, nós vamos estar fazendo a obra de Deus. As pessoas vão olhar você que no passado mentia, roubava, esquentava a cabeça, explodia, devolvia ofensas, e hoje você é uma pessoa controlada, uma pessoa temente, uma pessoa que perdoa, uma pessoa que obedece, uma pessoa que não rouba, mesmo tendo oportunidade, uma pessoa que não mente como mentia. Isso já é a pregação do Senhor. As pessoas vão ver que alguma coisa mudou na sua vida, e investigando elas vão saber que você o quê? Entregou a sua vida a alguém que é mais poderoso que você, que é Jesus Cristo. Então Jesus, ele foi lá, sentou na mesa, partiu o pão. Ele fez um milagre. Ele partiu o pão naquele momento. E dessa maneira, os olhos, aquela venda, melhor, aquela escama que tinha nos olhos do discípulo espiritual, elas caíram, queridos. E eu quero fazer uma oração com vocês, eu, o pastor, o missionário Veiga, nós vamos fazer uma oração para que, se existir uma venda nos teus olhos, ela venha cair hoje. Amém, amados? Esses discípulos andaram com Jesus Cristo, viram maravilhas, viram sinais, também viram o Senhor Jesus sendo crucificado e viram ele ser sepultado. E 3 dias depois, a fé deles tinha acabado, tinha se esvalido. Mas o próprio Jesus foi lá atrás deles, pregou a palavra para eles. Adiantou ele pregar a palavra para eles? É claro que adiantou, mas não naquele momento. Naquele momento eles continuaram não acreditando em Jesus Cristo. Então Jesus, ele fez o quê? Ele partiu o pão na mesa, fez um milagre, e os olhos deles
foram abertos novamente. Amém, amados? Eu tenho certeza que Deus hoje nos enviou aqui para fazer essa oração, esse milagre. Talvez você esteja vivendo numa vida de religiosidade, esteja desanimado, esteja entristecido. Nós vemos hoje muitos cristãos com depressão, que é uma tristeza na alma, queridos, que não sabe como lutar, estão lutando através de medicamentos, estão através de tratamento. Mas hoje o Senhor Jesus nos enviou aqui para fazer uma oração por você, para que se tiver essa venda nos teus olhos, ela venha a ser arrancada, para que você possa viver o sobrenatural, você possa novamente se alegrar e ver o agir de Deus na sua vida e através da sua vida. Amém, queridos? Então eu queria que vocês se preparassem, que daqui a pouquinho nós já vamos fazer essa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez você que está em casa, né, que está ouvindo, você fale assim, pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não sabe o que está acontecendo aqui, o que aconteceu no meu passado, por que Deus me abandonou, né? Muitas coisas acontecem na nossa vida e o inimigo, ele todos os dias, ele coloca coisas para tentar fazer a gente desacreditar do Senhor, mas nessa noite Deus está falando principalmente com aqueles que um dia já tiveram um encontro com Deus e hoje estão afastados. Você que acha que Deus não está te vendo, você que acha que você está lutando sozinho, você que acha que você não é um escolhido, que o fulano é escolhido e as coisas na vida dele acontecem. Você já fez campanha demais, você já buscou demais e Deus nunca te atendeu. Nessa noite Deus está falando contigo. É contigo que Ele está falando, que Ele quer transformar. A única coisa que Ele pede de você é que você acredite nele. Você não precisa entender o que está acontecendo, você não precisa tentar compreender por que você está nessa luta ou qualquer coisa parecida. Você precisa apenas acreditar em Jesus, acreditar que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Cristo que morreu na cruz, que naquela cruz Ele levou sobre si as tuas dores, as tuas enfermidades, essa luta que você tem vivido, essa dificuldade que você tem passado. Nessa noite o Senhor Jesus, a única coisa que Ele pede de você é que você acredite, para que Ele possa transformar a sua vida, para que Ele possa fazer o milagre acontecer, para que através dessa oração que nós vamos fazer agora, os teus olhos venham ser abertos, para que o teu coração venha ser curado, para que você venha ter novamente uma comunhão com o Senhor Jesus, para que você venha voltar para o primeiro amor, para que você lembre daquele dia, da onde Deus te tirou, do que foi, né, quando o Senhor Jesus ele toca na nossa vida, os nossos olhos eles são abertos, o mundo espiritual ele se abre, né? Nós temos uma outra visão das coisas do mundo. E talvez nesse momento os teus olhos estejam fechados por causa de uma venda, por causa de uma tristeza, de uma amargura, por causa de uma mágoa, por causa às vezes até de uma inveja que você tem de alguém que tenha alcançado algo e você ainda está ali lutando, batalhando com muita dificuldade, está conseguindo viver todos os dias. Então, nessa noite, nesse momento, né, nós vamos fazer uma oração, nós queremos pedir apenas a única coisa, que é a mesma coisa que o Senhor Jesus está pedindo nessa noite, que você venha acreditar em Jesus, para que Ele venha realmente ser poderoso para transformar a sua vida. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus. Antes de nós fazermos a oração, deixa eu só fazer uma correção. O pastor Guilherme de Bituruna mandou aqui para nós os horários que são Bituruna. Quarta, domingo e sexta-feira, 7h30 da noite, mas também tem culto às 9 da manhã. Na cidade de Bituruna, amém, amados? Também culto aos domingos, às 9 horas da manhã. Nos domingos somente, amém, amados? Deus abençoe. Se você quiser mandar um oi para mim aqui, vou mandar um alô para você, tá bom? Pela página da Igreja Alicerce, manda um oi para mim ali que eu vou mandar um alô para você, liberar uma bênção para você. Nós já vamos fazer oração. Nós temos mais 6 minutos, é isso? 5 minutos. 5 minutos, tá? Então, se você quiser, quero agradecer os irmãos que estão acompanhando nós aqui na igreja, né? O pastor Lincoln, Deus abençoe você. O pastor Guilherme também está nos acompanhando ali. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, queridos, tá bom? Prazer ter você conosco aqui. Pastor Antônio, Deus abençoe você, pastor. Quanto tempo, hein? Pastor Antônio. Glória a Deus. A missionária Marli está escutando lá da casa dela.
Glória a Deus. Irmão Lourenço, Deus abençoe você, meu amado. Em nome de Jesus, amém? A irmã Claudete. A Claudete, a família de Bituruna. Deus abençoe vocês, meus amados. Em nome de Jesus, amém, queridos? Nós somos muito felizes por que Deus tem feito. Com muito temor e tremor, nós temos obedecido o chamado de Deus. Quem está perto de nós sabe as lutas que nós passamos, as dificuldades, mas também vê também a mão de Deus sempre agindo a nosso favor, porque a obra de Deus não é nossa, não é a nossa obra. A Igreja Alicerce não é a nossa obra. É algo que veio do coração de Deus, que Deus levantou, queridos. E é algo que estava esquecido, porque nós vemos o poder de Deus, o milagre de Deus, a cura de Deus. Todos esses são importantes. Jesus falou assim, ainda que eu fale, perdão, a palavra de Deus diz assim, através do apóstolo Paulo, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu entregue venda todos os meus bens e entregue aos pobres, ainda que eu tenha todo o conhecimento, toda a ciência, ainda que eu tenha todos os dons, queridos, se eu não tiver amor, nada disso me aproveita. Então, por isso que eu entendi que Deus levantou esse ministério, Alicerce, Igreja do Amor de Deus, porque o amor, queridos, não é algo como o mundo fez parecer o amor, algo tão simples, tão comum, todo mundo sente um pouco do amor, é nada disso. Ele está dizendo o amor de Deus, amados. É todos os dons juntos e muito mais. Por quê? Porque o amor é Deus na sua totalidade. As pessoas muito buscam a bênção de Deus, as mãos de Deus, os ouvidos de Deus através de uma oração, a boca, uma palavra revelada de Deus. Isso é importante, é muito importante. Mas o amor de Deus é Deus na sua totalidade, queridos. Não é religião, não é placa de igreja, mas é o evangelho puro e simples. Amém, amados? Então, eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a Deus por esse ministério, agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês que tem acompanhado a gente. Todos vocês, sem exceção, são presentes de Deus para a nossa vida, amém, amados? E nós esperamos também ser dádivas, ser presentes de Deus na vida de cada um de vocês, para que nós juntos venhamos formar o corpo de Cristo. Não é a placa A, B ou C, mas somos nós, o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. Glória a Deus, queridos. Graças a Deus. Não podemos fazer oração? Quer comentar? O missionário Veiga quer comentar? Eu acho bom. Se vê ali Jesus com os seus discípulos, chegou no final e 2 deles ainda não reconheceu ele. Mas hoje nas nossas igrejas não é diferente. Nós temos às vezes irmãos dentro da igreja que continuam não acreditando em Deus. Estão ali, estão ouvindo, mas não estão recebendo aquela palavra. Quer dizer, é falta de fé, é falta de crer no Senhor Jesus. Quer dizer, não estão vivendo o reino de Deus aqui na terra. Mas, nessa noite, o Senhor Jesus, através desses vasos que estão aqui, do pastor Júnior, da pastora Cristina, esqueci. A minha nora. Deus vai falar com você, vai tirar as escamas dos seus olhos. E você vai ver diferente quando você chegar na sua igreja amanhã, que você vai ouvir a palavra, porque o Senhor Jesus, ele fala com nós constantemente, cada culto ele fala com a gente. Amém, irmãos? É verdade, queridos. Glória a Deus por isso. Amém, amados? Deus tem coisas tão grandes para a nossa vida e muitas vezes nós deixamos de viver essas coisas porque deixamos de acreditar na palavra simples e pura de Jesus Cristo. O Evangelho não tem mistérios, na verdade Jesus sempre foi muito claro através das parábolas, ele mostrava exemplos nas parábolas para que nós pudéssemos entender. E hoje nós vemos tantas pessoas falando bonito, palavras difíceis que dificultam o entendimento do povo, e Jesus é sempre tão simples, e é assim que nós devemos ser. Amém, queridos? Então eu gostaria que você, onde você estivesse, você colocasse a mão nos teus olhos. Coloca as mãos nos teus olhos. É claro que se você estiver dirigindo, você não vai fazer isso, a não ser que você encoste o carro. Coloca a mão nos teus olhos, queridos. Em nome de Jesus. Pai querido, eu te peço, Pai, nós te pedimos que o Senhor, Deus amado, venha ungir essas mãos, Pai. Como o Senhor partiu o pão, Pai, diante dos seus discípulos naquele momento, Pai querido, e os olhos dele, as escamas dos olhos deles foram removidas, foram arrancadas, e eles reconheceram o Senhor diante deles. Que o Senhor venha tocar, Senhor, nesse momento, na vida de cada um dos teus filhinhos. Que essas mãos deles sejam as tuas mãos para quebrar toda maldição, toda cegueira espiritual, Pai. E que hoje, a partir de hoje, Senhor, eles venham ver o seu agir, Pai amado. Eles venham te glorificar, eles venham reconhecer
reconhecer o teu senhorio na vida de cada um dos teus filhinhos, Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, com a autoridade que o Senhor nos deu, nós declaramos a vida de cada um dos teus filhinhos abençoada pelo poder do nome de Jesus Cristo. E vocês que creem, digam amém. Diga glória a Deus. Glória Obrigado, a Deus. Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos. Glória a Deus. Temos mais alguns minutinhos? Acho que não foi. Então, glória a Deus. Encerramos nesse momento o programa da rádio da Igreja Tenda dos Milagres, Pastor Fábio. E amanhã, às 21 horas, vamos estar aqui novamente. Hoje o pastor da Igreja Alicerce estava fazendo uso deste horário. A partir dessa primeira terça-feira aqui, até quando Deus permitir, nós vamos estar aqui com o pastor Júnior. Amém? Boa noite a todos.